Imagina só a cena, o império inteiro fazendo as malas. Mas não é só um rei não, é a corte toda, o governo, o tesouro, tudo fugindo pelo oceano para governar o país a partir da sua própria colônia. Hoje, a gente vai desvendar um dos eventos mais inacreditáveis da história, a vinda da coroa portuguesa para o Brasil. Uma história que mistura estratégia, pânico e, no fim das contas, o nascimento de uma nova nação. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Porque veja bem, não estamos falando de um rei que foi exilado ou de um grupinho de nobres. A gente está falando da máquina do Estado português inteira. A família real, ministros, juízes, o tesouro, os arquivos, tudo, literalmente tudo, foi encaixotado e despachado para o Brasil. Vamos entender como é que uma coisa dessas pôde acontecer. Bem, no centro dessa confusão toda estava o príncipe regente Dom João. Ele era conhecido por ser meio hesitante e governava no lugar da mãe, a rainha Maria I. E ele se viu numa verdadeira sinuca de bico, pressionado pelas duas maiores potências daquela época. Olha só o dilema. De um lado, a gente tinha Napoleão Bonaparte, o imperador da França, que estava dominando a Europa inteira por terra. Ele criou o tal do bloqueio continental, que proibia qualquer país de fazer comércio com a Inglaterra. Do outro lado, a própria Inglaterra, a rainha dos mares e a aliada comercial mais antiga de Portugal. Se Portugal aderisse ao bloqueio, a economia quebrava e a aliança com os ingleses ia para o espaço. Se ignorasse, bem, aí significava uma invasão francesa. Não tinha escolha fácil. E a pressão só aumentava, de um jeito muito rápido. Em outubro de 1807, enquanto Dom João negociava um acordo secreto com a Inglaterra para garantir a fuga, Napoleão já assinava um tratado com a Espanha para garantir a invasão. Em novembro, as tropas francesas já estavam marchando em solo português. O tempo tinha acabado. A decisão precisava ser tomada, e tinha que ser para ontem. E a decisão que tomaram foi uma das mais audaciosas da história: transferir toda a sede do Império para o Brasil. Tente imaginar a logística para organizar uma mudança desse tamanho, com um exército inimigo batendo na porta. Era uma aposta gigantesca. O número é de cair o queixo. Estima-se que cerca de 15 mil pessoas fizeram essa travessia. Pensa só, a família real inteira, a nobreza, funcionários do governo, militares, criados. Foi, literalmente, uma cidade flutuante de poder e privilégio que cruzou o Atlântico. Claro, hoje em dia os historiadores debatem bastante esse número. Alguns acham que é um exagero. Mas, independentemente do valor exato, a dimensão do que aconteceu é inegável. Foi uma operação logística colossal, algo nunca antes visto na história. E não eram só as pessoas, viu? Eles trouxeram o coração do Estado português junto. Móveis, obras de arte, o tesouro real e, talvez o mais importante de tudo, a Real Biblioteca, com todo o seu acervo. Isso mostra que não era uma simples fuga, era a realocação estratégica de um império. Depois de uma viagem de 54 dias em condições bem difíceis, a esquadra finalmente chegou ao Brasil. O primeiro porto de parada foi Salvador, lá na Bahia, em 22 de janeiro de 1808. A então capital da colônia recebeu todo mundo com festas enormes e a corte ficou por lá por mais de um mês. E foi ali mesmo, em Salvador, que Dom João tomou sua primeira grande medida, uma que mudaria o destino do Brasil para sempre. Ele assinou o decreto de abertura dos portos às nações amigas. Na prática, isso significava o fim do monopólio comercial de Portugal. A colônia agora podia negociar direto com outros países, o que, claro, beneficiava principalmente quem? A sua protetora, a Inglaterra. Era o primeiro passo para a independência econômica. De Salvador, a família real seguiu viagem para o Rio de Janeiro, chegando em março de 1808. A cidade, que até então era uma capital colonial, precisou se transformar, da noite para o dia, na sede de um império europeu. O Rio de Janeiro nunca mais seria o mesmo. Mas como é que se cria uma capital imperial praticamente do zero? Dom João começou a fundar um monte de coisa para dar ao Rio a estrutura de um Estado. O Banco do Brasil, para organizar as finanças, a Academia Real Militar, para cuidar da defesa, e até o Jardim Botânico, para aclimatar espécies de plantas do mundo todo. A cidade colonial estava sendo rapidamente remodelada à imagem e semelhança da Europa. O impacto cultural também foi gigantesco. Trazer a Real Biblioteca, com seus 60 mil volumes, não foi pouca coisa. Foi a semente que deu origem à nossa Biblioteca Nacional, uma das instituições culturais mais importantes do país até hoje. É claro que essa proteção toda da Inglaterra tinha um preço. Em 1810, Dom João assinou novos tratados comerciais. Como a gente pode ver aqui, os produtos ingleses pagavam uma tarifa de importação de só 15%. Já os produtos de Portugal pagavam 16% e os de outras nações 24%.
Com o fim das guerras napoleônicas lá na Europa em 1815, a situação mudou de novo. Dom João não podia mais justificar que estava governando um império a partir de uma simples colônia. Uma solução precisava ser encontrada. E a solução foi bem engenhosa. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de reino, se tornando legalmente igual a Portugal. Isso foi fundamental para que os líderes europeus que estavam reunidos no Congresso de Viana reconhecessem a autoridade de Dom João aqui no Rio de Janeiro. Naquele momento, oficialmente, o Brasil deixava de ser uma colônia. A família real ficou no Brasil por 13 anos. Mas lá em Portugal, a ausência do rei e essa nova condição do Brasil geravam uma insatisfação gigantesca. A pressão pela volta da corte começou a crescer cada vez mais. Em 1820, estourou em Portugal a chamada Revolução Liberal do Porto. As exigências deles eram bem claras: que o rei, agora Dom João VI, voltasse imediatamente para Lisboa, jurasse uma constituição e, o ponto mais crucial, que o Brasil fosse rebaixado de novo à condição de colônia, com seus portos fechados outra vez. Pressionado, Dom João VI acabou cedendo. Ele voltou para Portugal em 1821, mas fez uma jogada de mestre, uma jogada estratégica. Ele deixou para trás o seu filho e herdeiro, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Ele sabia que a elite brasileira já tinha sentido gostinho da autonomia. E ele sabia que essa elite não ia aceitar dar um passo para trás tão facilmente. Olhando para trás, o legado desses 13 anos é imenso. Primeiro, acelerou de um jeito que não tinha mais volta o processo de independência do Brasil, que aconteceu logo depois, em 1822. E, talvez tão importante quanto, a presença da corte no Rio de Janeiro criou um centro de poder que ajudou a manter a unidade territorial do Brasil, evitando aquela fragmentação toda que aconteceu com as colônias espanholas aqui na América. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. A vinda da família real não foi só um capítulo curioso da nossa história. Foi um evento fundador que moldou as fronteiras, a identidade e o próprio destino do Brasil. Uma mudança forçada que acabou reinventando uma nação inteira.